Jeremias capítulo 3. Irmãos, desculpa, eu falei Jeremias, né? É porque é Lamentações, também é Jeremias, mas é Lamentações. Tá aí. Lamentações, provavelmente escrito por volta de 586, logo após a queda de Jerusalém para a Babilônia. Primeiro capítulo fala do lamento pela cidade solitária. Capítulo 2 fala sobre a ira do Senhor. No capítulo 3 de Lamentações, fala sobre a esperança em meio à dor. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. Se você não leu ainda Jeremias, todo o livro de Jeremias, eu te convido a fazer esta leitura. E ele conclui a sua profecia, se eu posso assim dizer, com as lamentações de Jeremias. E ele ficou conhecido como esse profeta chorão, porque de fato, dos muitos profetas, eu não diria que o único, mas o mais acentuado que pregou para um povo que não se arrependeu e não quis se arrepender. Você vai observar no capítulo 1, verso 3, choro amargamente à noite, as lágrimas rolam do meu rosto. Capítulo 2, ele vai continuar se lamentando e chorando sobre um povo e uma cidade. Mas no capítulo 3, reacende uma chama no coração de Jeremias, uma chama poderosa. Por isso que nessa noite eu quero intitular a mensagem de Ainda não acabou. Ainda não acabou. De fato não acabou porque nós estamos aqui. Ainda não acabou porque eu creio no nome de Jesus que o Filho do Homem não veio, porque se viesse nós estaríamos com Ele, com certeza, no nome de Jesus. Então, ainda não acabou. Não acabou porque a morte ainda não nos foi uma realidade. Não acabou porque o Filho do Homem não veio no seu poder e glória. Não acabou. Então eu pergunto a você, o que você tem alimentado mais? O medo ou a esperança? Com certeza, eu creio no nome de Jesus que é a esperança. Mas se o medo ainda te consome por algum motivo, nessa noite eu quero, no nome de Jesus, acender algo no teu coração e no meu coração. Ainda não acabou. Jeremias acendia todos os dias uma esperança no seu coração, mesmo mediante um povo de um coração duro. E essa semana, irmãos, precisamente na terça, estava diante daquela porta tenebrosa, centro cirúrgico. Pior do que aquela, tem uma outra no hospital, que
dispensa falar. Mas o centro cirúrgico é cheio de sentimentos ali. E você vê várias pessoas sentadas ali, sempre olhando para aquela porta. É assustador. Cada vez que aquela porta abre, as pessoas criam uma expectativa, ainda não é o meu. Ainda não é o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu filho que entrou ali. Isso quando a equipe ou o médico não sai pela porta lateral. E aí te pega de surpresa ainda, toca no seu ombro e você se assusta, meu Deus do céu. E te chama num cantinho, aí você pronto. Aí passa, não um filme, passa várias coisas na sua cabeça. Mas o que alimenta cada uma daquelas pessoas que sentam naquela cadeira, olhando para aquela porta, é a viva esperança de que algo de Deus vai acontecer. E Jeremias, no capítulo 3, ele começa dizendo assim: eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da ira. Eu vi a aflição, eu vi a desesperança de um povo. Eu experimentei isso, eu vivi, eu sou fruto de algo cativo. E ele faz isso nesse capítulo 3. Todos nós enfrentamos dias escuros, em que parece que a vida parou. E na terça-feira, a vida parou por 7 horas. E aqui entre nós, alguns segundos são suficientes para a vida acabar. Mas por 7 horas. 7 horas olhando para uma porta. 7 horas criando expectativas. 7 horas respondendo mensagem. E aí? 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 E aí eu não sei. Porque sai um e entra outro, Momento em que oramos, mas o céu parece fechado. E nos sentimos gritar mais alto. E parece que está todo mundo surdo. E Jeremias falou isso precisamente no verso 8 do capítulo 3. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Tem dias que parece que o céu está blindado, fechado. Mas o que acende a chama no meu coração e no teu coração é que ainda não acabou. Deus está falando ao meu coração e ao teu coração nessa noite, ainda não acabou. O último respirar, o último fôlego de vida é dele, é por ele e é para ele. São feitas todas as coisas, a ele a honra, a glória e o louvor. Então, no nome de Jesus, crie expectativa de esperança pela vida. Mas há algo poderoso que o profeta Jeremias faz, que no auge da dor, da incerteza da porta, ele decidiu lembrar daquilo que havia em seu peito, a esperança. O cenário ainda era de dor, mas a escolha foi de fé. A mesma escolha está diante de nós hoje. A mesma escolha está diante de nós. O que eu escolho? Viver uma vida de medo ou uma vida de esperança? O que eu escolho diante das portas das incertezas? Eu escolho a esperança. Mesmo nas incertezas. Zygmunt Bauman.
mesmo crendo que qualquer notícia pode ocorrer a partir dali. Mas toda notícia em Deus, ela é bem-vinda. E eu vi isso ainda essa semana. Algumas pessoas se decepcionam com a igreja, que somos nós, né? Nós mesmos. Algumas pessoas se decepcionam com relacionamentos. Mas, irmãos, não tem para onde correr. O melhor lugar é a igreja. E o melhor meio de curar a alma é dentro dos relacionamentos. Pessoas feridas ferem, mas pessoas saradas curam. Pessoas curam pessoas. Pessoas trazem traumas para pessoas, mas pessoas liberam a alma de outras pessoas. Pessoas restauram pessoas. Pessoas trazem vida quando não tem mais vida, outras pessoas. Uma palavra de um irmão, um gesto de um outro. Um mesmo irmão pode te destruir num dia, mas um olhar de um outro pode te trazer uma viva esperança. Era isso que Jeremias estava dizendo. Eu vejo mesmo diante de uma cidade destruída, de um povo lamentável, de um povo que não se arrepende, eu vejo uma viva esperança, porque ainda não acabou. E aí, irmão, quando aquela porta cirúrgica abriu, eu acho que todo mundo está entendendo a metáfora, ou pelo menos parte, sim. E rola a maca. E o médico fala assim: deu tudo certo. Jesus. Mas era tudo sobre ele. E se não fosse essa a notícia, era sobre ele. É isso que eu e você precisamos entender. Que a vida, ela corre independente de nós. Quem está no controle é Deus. Então, Ele faz de fato o que Ele quer. Ele dá, Ele tira, Ele cura, Ele restaura. Aí, concluindo, Jeremias acende em nós nessa noite uma chama poderosa para o tema Ainda Não Acabou. Verso 21. Todavia, essa palavra é importante. Todavia, o que é que ele diz? Lembro-me também do que pode me dar esperança. Então não acabou, porque é preciso lembrar da esperança como um ato de fé. O princípio hoje é esse, para aqueles que creem na viva esperança, de que lembrar da esperança é um ato de fé. Todavia, essa é uma transição dentro do texto, daquilo que aconteceu, que ele lamentou anteriormente, todavia, e aí me lembra aquela canção, todavia me alegrarei. Você sabe por quê que Abacuque fala sobre isso? Ele se assemelha à ideia de Jeremias. Capítulo 1, ele lamenta o como o povo está. No capítulo 2, ele tem uma visão celestial. No capítulo 3, ele diz assim: Senhor, não tem como mudar. Então assim, todavia eu vou me alegrar. Jeremias faz a mesma coisa. Eu sei que eu não tenho como mudar essa circunstância. Todavia, lembro-me também
não só das aflições, não só das dores, não só daquilo que está trazendo tristeza à minha alma. Todavia, eu lembro da dor, da viva esperança. Assim, ainda não acabou, porque lembrar da esperança é um ato de fé. Quero trazer à memória o que me dá esperança. A memória. A memória. Irmãos, Jeremias diz: quero trazer à memória. Eu já falei aqui que a mente mente, não eu, o Augusto Cury. E a mente produz algumas mentiras, que em algum momento da vida elas passam a ser verdades. O que Jeremias está dizendo é: eu vou dar um drible na minha mente. Eu vou trazer à memória o que me traz esperança, e não o contrário. Tem gente que vive diariamente alimentando a mente de desesperança, de dor, de mágoa, do passado. Jeremias dizendo: todavia, eu vou me alegrar, eu vou me alimentar das boas memórias, porque ele teve boas memórias, ele teve um passado, ele tem uma memória que pode então se alimentar dela. O que Deus está nos falando nessa noite: deixa o passado no passado, deixa a dor de ontem lá, deixa aquilo que foi ruim lá na água que já foi. A memória pode ter o poder, ela pode nos ajudar a vencer a dor do passado e pode nos alimentar na esperança do presente. Quem aqui já brincou de pega-vareta? Ó, tem uma galerinha nova aqui que brincou disso. Que coisa linda, isso é bom. Peão. Bolinha de gude. Pipa, não, pipa, né? Isso aí. Amarelinha. As meninas, elástico, né? Pique-esconde, pique-pega. Cinco Marias, 4 Marias, 5 Marias. Bandeirinha. Mais o quê? Oi? Pique-bandeira. Oi? Pique-parede. Oi? Pique o quê? Pique alto. Não. O mestre mandou. Aquela que nós botávamos a mão no rosto e adivinha quem era? Era ali que a gente tirava os beijinhos das meninas. Era. Não é de vocês não? Botava a mão no rosto, aí falavam algumas coisas, aí falava: é fulano, é Beltrano. Queimada. Irmãos, quando nós acessamos o nosso HD da memória, isso traz felicidade, isso produz em nós. E por que às vezes nós só acessamos aquilo que não deveríamos nem acessar mais? É isso que Jeremias está dizendo. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Segundo, verso 22. Ainda não acabou, porque as misericórdias de Deus são o motivo de ainda estarmos aqui.
verso 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós não somos consumidos porque não conseguimos atender a todas as expectativas, e ainda que isso nos consuma em algum momento. Nós não somos consumidos porque não conseguimos ser tudo que gostaríamos de ser. Nós não somos consumidos porque o combustível está alto, e olha que somos. Nós não somos consumidos porque nos foi prometido comer picanha, e nós não comemos. Não comemos. Nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus. Por isso que ainda não acabou. Alimente a sua alma, a sua vida das misericórdias de Deus. Nós fomos alcançados nesse dia pelas misericórdias dele. O mundo tenta nos consumir o tempo inteiro. Sim, quando você entra no supermercado, pega 2 sacolinhas e dá R$200, você fala assim: uau. Uau. 3 dias depois, você volta lá, mais R$200, e fala assim: ô Jesus, que sacola bendita. E aí, você percebe que aquela sacola vira sacolinha de lixo, e o que você consumiu por R$400, vira lixo, vira inclusive esterco. Diz Cortella. Nós vivemos mais da metade da nossa vida, Cortella falando, para produzir esterco. Isso nos consome diariamente. Mas o que consome a nossa alma, o que faz com que a nossa alma não venha se consumir, são as misericórdias de Deus. Jeremias, então, ele se alimenta de 2 coisas: da viva esperança, verso 21, segundo, das misericórdias de Deus. Ele percebe que, mesmo em meio a toda a destruição que a sua cidade, que seu povo havia sofrido ou estava sofrendo, mesmo mediante a isso, ele entendia que as misericórdias do Senhor se renovavam todos os dias. Irmãos, quando a médica me chamou no cantinho, antes da porta abrir, ela disse assim: eu preciso conversar com você. Falei: uau, Jesus, o que é que está vindo por aí? Não foi possível remover o câncer da sua mãe. Porque se tirássemos, corria o risco de perdermos ela, porque não tinha condições de regeneração. Pela idade, né? Falei: e aí? E aí, agora, químio, se vocês optarem por isso, e cuidar da sua mãe. A resposta dela foi a nossa oração: Deus, seja feita a tua vontade. O que eu e você precisamos entender que a vontade de Deus é dele. A vontade dele não muda quem eu sou. Muda, às vezes, para alguns, a fé. Algumas pessoas se decepcionam com a igreja e com Deus porque Deus resolveu ser Deus. Deus não respondeu, Deus não me atendeu, Deus não curou fulano, Deus não ressuscitou Beltrano. Ele só foi Deus. A Bia, tem quantos anos, Bia, mesmo? 10. Suponhamos que a Bia, ela pedisse para os seus pais: papai, me dá R$10.000. Suponhamos que eles tivessem esses R$10.000 para dar.
Vocês dariam 10 mil reais para a Bia? Não. Por que a Bia não receberia 10 mil reais dos seus pais? Mesmo sendo uma menina educada, obediente. Oi? Por quê? Porque ela não saberia administrar. Eles deixaram de ser pai por isso? Por que você acha que Deus vai nos dar tudo o que nós pedimos? O que não nos torna pessoas consumidas pela vida são as misericórdias. E às vezes Ele não dá algumas coisas porque Ele é misericordioso, porque Ele sabe assim, se eu der, Antônio, se eu te der isso, eu vou te perder. Porque eu conheço o seu coração melhor do que você mesmo. Se eu te der isto, se eu te der aquele carro, aquela casa, aquele cura, enfim. Se eu te der isso, Ele é pai. Os pais não dariam 10 mil. Por isso que Deus, quase sempre, Ele age como Deus. E graças a Deus, pelas misericórdias dEle. E graças a Deus, quando Ele diz não. Graças a Deus, quando muitas vezes Ele não nos dá algumas coisas. Porque só ser bonzinho, bem educado, obediente, não é suficiente para receber 10 mil reais. Eu tenho que ter maturidade e aí espiritual para receber algumas coisas. Paulo vai dizer que alguns são meninos que ainda tomam leite, porque se comer comida, passa mal. Graças a Deus, pelas misericórdias. Por fim, ainda não acabou, porque todo amanhecer é prova de que Deus não desistiu. Deus não desistiu. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. Cada manhã é a prova de que Deus não desistiu. A manhã de hoje foi a prova de que Deus não desistiu. Se chegar o dia de amanhã, é a prova de que Ele não desistiu. Assim, irmãos, ainda não acabou. Verso 24, ele diz assim, concluo, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor. Deus querido, Pai bendito que estás nos céus. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus de esperança. O Senhor é um Deus de recomeços. O Senhor é um Deus que renova as nossas forças. O Senhor é um Deus que nos dá, Deus, a misericórdia, Deus, de ser alcançado pelo Senhor todos os dias, todas as manhãs. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por tuas respostas. Obrigado pelo teu sim. Obrigado pelo teu não. Obrigado, ó Deus, por às vezes sentirmos que parece que tudo está em silêncio. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pelos dias maravilhosos. Obrigado pelos dias, às vezes, desagradáveis. Porque
independente dos dias, o Senhor é Deus. E é isso que alimenta a nossa alma, Pai. Para crer, viver todos os dias, crendo de que ainda não acabou a esperança, não acabou o derramar das tuas misericórdias, não acabou, Senhor Deus, a graça de que o Senhor não desistiu de nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado por tua palavra. Obrigado por essa celebração. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor nos leve, Senhor Deus, para as nossas casas, com a viva esperança em nosso coração, Pai, de que o Senhor é Deus, independente de nós, independente das nossas vontades, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.